Eu sou Rodrigo Pereira de Mello, professor de Direito Constitucional, e nós estamos aqui na sequência do nosso curso de Direito do Saneamento. Este é o Saber Direito Responde. E hoje nós vamos responder às questões que nos foram encaminhadas pelo e-mail saberdireito@stf.jus.br. Vamos então à primeira questão. A Michele Magalhães, de São Paulo, nos pergunta qual o conceito para saneamento básico. Michele, como eu comentei ao longo do curso, a Constituição faz 3 referências diretas a saneamento, sempre utilizando essa expressão, saneamento. Mas a Constituição não traz um conceito, uma conceituação, nem sequer, pelo menos a meu juízo, delineia propriamente o que é saneamento. Esse conceito sempre foi tratado, ora como apenas abastecimento de água e esgotamento sanitário, ora como apenas drenagem urbana, ora mesmo no âmbito do direito sanitário, que é uma área irmã, mas distinta do direito do saneamento. Afinal, a Lei 11.445 de 2007, Diretrizes Nacionais de Saneamento Básico, adotou como conceito legal de saneamento um complexo de serviços públicos que tem uma matriz comum, que é a questão da higiene urbana. Esses serviços são o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, a drenagem urbana e a limpeza urbana. A limpeza basicamente para a limpeza das áreas urbanas comuns e o recolhimento e afastamento do lixo doméstico. Então, hoje, em termos legais no Brasil, o conceito com que nós trabalhamos de saneamento básico é esse decorrente dos artigos 2º e 3º da Lei 11.445 de 2007. Vamos aqui à nossa próxima pergunta. O Fred Fonseca, aqui de Brasília, nos pergunta o seguinte: a quem compete o serviço público de saneamento básico? Fred, como eu também comentei ao longo do nosso curso, a principal polêmica institucional hoje estabelecida no âmbito do saneamento é exatamente a quem compete a titularidade no caso do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Em relação aos 2 outros serviços previstos pela Lei 11.445 de 2007, repito, a Lei de Diretrizes Nacionais de Saneamento, como parte desse complexo agora legalmente definido como saneamento básico, que são a drenagem urbana e a limpeza urbana, em relação a eles não existe dúvida sobre a titularidade. É pacificamente reconhecido que, em relação a esses serviços, a titularidade incumbe ao município, uma questão tipicamente local, ou aqui onde nós nos encontramos, no distrito, compete ao Distrito Federal pela sua singularidade institucional. Já em relação ao abastecimento de água e esgotamento sanitário, há uma grande polêmica sobre se essa titularidade recairia sobre os municípios, por se configurar questão de predominante interesse local, atraída, portanto, pelo artigo 30 da Constituição, ou especialmente nas regiões metropolitanas, instituídas formalmente na forma do artigo 25, parágrafo 3º da Constituição, ou não instituídas formalmente, mas configuradas pragmaticamente como uma conurbação urbana, existe aí a polêmica sobre se nessas circunstâncias a titularidade é dos municípios ou passaria a ser dos estados, ou se seria uma situação intermediária, seria uma titularidade municipal articulada necessariamente num contexto metropolitano organizado pelos estados. Essa matéria se encontra há vários anos submetida ao Supremo Tribunal em duas ADINs, as ADINs 1842 e 2077, e foi uma opção legislativa até para viabilizar a edição da Lei 11.445 de 2007, não tratar dessas matérias no texto da própria lei. É uma questão, portanto, que segue em aberto, pendente de sua resolução. Passemos aqui à nossa próxima pergunta, e ela vem lá do Carlos José Torres, aqui do Cruzeiro, cidade satélite do Distrito Federal. O Carlos nos pergunta: qual a legislação que dispõe sobre o serviço público de saneamento básico no Brasil? Carlos, hoje nós temos uma legislação básica, uma legislação fundamental sobre essa matéria, que é a Lei 11.445 de 2007, editada por força da competência da União prevista no artigo 21, inciso 20 da Constituição, para estabelecer diretrizes nacionais de saneamento básico em relação ao ambiente urbano. Então, para o ambiente urbano, a legislação fundamental que nós temos hoje
é essa. Essa legislação, para ser bem compreendida, tem que ser fundamentalmente lida em conjunto com as leis de consórcio público, de concessões e, subsequentemente a ela, com a lei de resíduos sólidos, a de consórcio público, a de concessões, em relação aos instrumentos, aos institutos de contratualização que são aplicáveis e em relação à lei de resíduos sólidos, particularmente na parte da limpeza urbana, porque passou a haver uma articulação necessária entre essas duas legislações. Mas a norma fundamental é a Lei 11.445 de 2007. Vamos, então, a mais uma resposta. Nós estamos aqui com a questão que nos foi encaminhada pelo Tiago Soeiros, de Ipatinga, Minas Gerais. O Tiago nos pergunta, o que é convênio de cooperação? Tiago, o convênio de cooperação é um instrumento criado na Lei 11.107 de 2005, na Lei de Consórcios Públicos, a partir da previsão do artigo 241 da Constituição, com a redação decorrente da Emenda Constitucional 19 de 98. O convênio de cooperação, ele objetiva estabelecer parceria entre entes da federação na viabilidade de serviços públicos, de atividades públicas relevantes, de funções públicas de interesse comum, permitindo a transferência entre esses entes, seja da responsabilidade da prestação desse serviço, da responsabilidade pela regulação, pela fiscalização e também transferências financeiras e de pessoal que sejam necessárias para o bom andamento dessa articulação. Esse instrumento está definido em suas linhas gerais na Lei de Consórcios Públicos, 11.107 de 2005, e é fundamental na sistemática prevista pela Lei de Diretrizes Nacionais de Saneamento Básico, na 11.445 de 2007, como um mecanismo que exatamente permite essa gestão associada de serviços públicos, que vem resolvendo boa parte dos conflitos ainda não resolvidos em torno da titularidade formal do serviço de saneamento, nesse conflito entre estados e municípios. Então, essa é a natureza dos convênios de cooperação. Nós encerramos aqui esse bloco do Saber Direito Responde e voltamos em seguida com algumas outras questões. Até logo. Olá, eu sou o Rodrigo Pereira de Mello, professor de Direito Constitucional e desenvolvendo aqui com vocês o nosso curso sobre Direito do Saneamento. Este é o Saber Direito Responde e nós estamos aqui respondendo as questões que nos foram encaminhadas pelo e-mail saberdireito@stf.jus.br. Dando sequência aqui à resposta, nós vamos à quinta questão que nos foi encaminhada. E ela é do Wagner Amaral, de Goiânia. O Wagner nos pergunta, o que é contrato de programa? Wagner, o contrato de programa, assim como o convênio de cooperação, também é um instrumento que nasceu na Lei de Consórcios Públicos, na Lei 11.107 de 2005, em decorrência da previsão constitucional fixada no artigo 241 da Constituição. O contrato de programa, ele objetiva ser um complemento, um aditivo aos pactos pré-estabelecidos entre entes da federação, ou seja, entre as pessoas jurídicas de direito público que compõem a Federação Brasileira, União, Estados, Municípios e Distrito Federal, que tenham previamente estabelecidos pactos nos convênios de cooperação que venham a pactuar, que venham a assinar, que venham a firmar, em relação à prestação associada, à gestão associada de serviços públicos e de outras funções públicas de interesse comum. Uma vez estabelecido um convênio de cooperação entre os entes da federação, é possível a qualquer destes entes contratar, e aí efetivamente é um contrato, contratar com alguma entidade, autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista, vinculada à administração do outro ente da federação que participe do convênio de cooperação, contratar a efetiva prestação, a efetiva realização, a efetiva implementação de serviços ou atividades públicas que façam parte do objeto predominante, do objeto típico, do objeto que levou à própria criação daquela autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista que esteja sendo agora contratado. Especificamente no caso da Lei de Diretrizes Nacionais de Saneamento, da Lei 11.445 de 2007, o contrato de programa, ele se presta para que um dos entes participantes no convênio de cooperação, e na nossa prática corrente, isso geralmente tem acontecido em relação a municípios,
possa, uma vez estabelecido o convênio de cooperação, contratar com as companhias estaduais de saneamento básico, com as grandes companhias estaduais de saneamento básico, que se organizam sob a forma de sociedade de economia mista, contratar com elas a efetiva prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e ou esgotamento sanitário. Essa não é a única hipótese. Os entes de um convênio de cooperação podem ser, por exemplo, apenas municípios conveniando entre si e eles poderiam também contratar entre si uma empresa municipal da esfera de um deles. Mas, no caso do saneamento, a situação mais comum tem sido essa de municípios que firmam convênios de cooperação com o Estado, um ou mais municípios, e que daí contratam, através do contrato de programa, junto à Companhia Estadual de Saneamento Básico, a prestação desses serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Esses contratos têm que observar uma série de requisitos previstos nos artigos 10 e 11 da Lei 11.445 de 2007. Vamos aqui à nossa próxima pergunta. Essa pergunta, ela nos é encaminhada lá do Rio de Janeiro pela Renata Gonçalves. O que a Renata pergunta é: quais as principais obrigações legais dos prestadores do serviço público de saneamento básico no Brasil? Renata, essas obrigações, elas estão estabelecidas diretamente na Lei de Diretrizes Nacionais de Saneamento, na 11.445 de 2007, de forma bastante tênue, de forma bastante superficial. A lei praticamente nada dispôs sobre obrigações dos prestadores, a não ser a necessidade de que eles deem cumprimento, que eles deem atendimento àqueles requisitos que são decorrências diretas, que são derivações diretas dos princípios estabelecidos na lei. Por exemplo, de perenidade, de qualidade, de eficiência na prestação do serviço. A lei lhes garantiu alguns direitos, basicamente relacionados ao equilíbrio econômico-financeiro. E também a lei diretamente lhes previu algumas obrigações, em particular relativamente à prestação de informações ao consumidor. Mas as obrigações principais dos prestadores de serviços, na verdade, virão a ser estabelecidas pelas normas de regulação a serem estabelecidas pelo titular do serviço ou por outro ente da federação com quem esse titular esteja pactuado dentro de um convênio de cooperação. Vamos aqui a mais uma questão, e dessa vez é a Patrícia Calil, lá de Itu, São Paulo, que nos indaga o seguinte: existe distinção na forma de prestação e ou nas obrigações legais entre os prestadores públicos e privados do Serviço Público de Saneamento Básico no Brasil? Patrícia, nos termos da Lei 11.445 de 2007, não há distinção. A forma da contratação dessa prestação de serviços é distinta. Se eu estiver falando de um prestador de serviço público, entre aspas, ou seja, estou aqui basicamente referindo a empresas públicas, sociedade de economia mista, mas também podem ser autarquias, por exemplo, eles poderão ser contratados sob o modelo do contrato de programa, uma vez que os entes da federação relacionados a esse caso hajam previamente pactuado um convênio de cooperação. Já no caso dos prestadores privados, seja da empresa de capital plenamente privado, ela somente poderá ser contratada mediante uma licitação concorrencial na forma da Lei de Concessões Públicas, da Lei 8987 de 2005, com as disposições adicionais da Lei 11.445 de 2007. Também em termos de direitos e obrigações, a situação é a mesma para ambos os casos. Os mesmos requisitos legais de pré-estabelecimento de condições normativas, plano de saúde, plano de saneamento básico naquele município ou naquela região, o estabelecimento de metas de quantidade, qualidade a serem alcançadas, bem como da redução de consumo de água e de energia elétrica, em prestação de informação ao consumidor, convivência com o sistema regulatório que seja estabelecido por aquele ente da federação ou por aqueles entes conveniados.
Em todas essas situações, os direitos e obrigações serão iguais, seja se trate de um prestador relacionado à administração pública de um dos entes da federação, seja um prestador de capital plenamente privado. A distinção fundamental entre eles só se dará realmente no ato de contratação. No caso, contrato de programa em decorrência de um convênio de cooperação previamente estabelecido. No outro caso, mediante licitação concorrencial no regime da Lei de Concessões Públicas. Nós voltamos daqui a pouco aqui com o Saber Direito Responde, dando sequência às questões que nos foram encaminhadas dentro desse curso de Direito do Saneamento. Muito obrigado, até daqui a pouco. Olá, eu sou Rodrigo Pereira de Mello, professor de Direito Constitucional, aqui com vocês dando sequência ao nosso curso de Direito do Saneamento. Este é o Saber Direito Responde, onde nós atendemos as questões que nos foram encaminhadas pelo e-mail saberdireito@stf.jus.br. E, dando sequência aqui às questões, vamos agora responder a 8ª questão que nos foi encaminhada. E ela foi encaminhada pelo Felipe Cruz, lá de Florianópolis, Santa Catarina, e nos pergunta o seguinte: quais as principais interações normativas e sistêmicas entre o direito do saneamento e o direito ambiental? Felipe, o direito do saneamento e o direito ambiental têm diversos pontos de confluência. Aliás, se nós tomarmos a ideia da sobrevivência da própria raça humana, da própria sociedade humana sobre a Terra, eu diria que, na verdade, eles têm uma origem absolutamente equivalente, né? Do ponto de vista constitucional, né, não há nenhum dispositivo, dentre aqueles que expressamente fazem referência ao saneamento, que seja um dispositivo pertinente também a alguma menção expressa a competências, direitos ou deveres em matéria de saneamento. Mas os temas, obviamente, são correlatos, né? Por exemplo, e essa é seguramente a principal correlação, o fato de que no saneamento, nos serviços, pensando aí nos serviços públicos, no complexo de serviços públicos, que foi agrupado pela Lei 11.445 de 2007, para definir o conceito legal hoje vigente que nós temos sobre saneamento, né? No abastecimento de água, obviamente, o início da atividade se dá mediante a captação de recursos hídricos, ou seja, a captação de água na natureza. A água essa que, naquele momento, naquele ambiente, está em interação direta com o restante do meio ambiente e cuja captação tem um impacto direto nesse equilíbrio meioambiental, sendo necessário, portanto, uma série de medidas que compatibilizem em quantidade e qualidade a captação com outras necessidades, seja de consumo, seja mesmo necessidades ambientais da água. No caso do esgotamento sanitário, também uma fortíssima questão ambiental. De um lado, a necessidade do afastamento do esgotamento sanitário do ambiente urbano é uma condição essencial à manutenção de um bom padrão sanitário, de um bom padrão de saneamento urbano entre as pessoas que vivem ali naquela comunidade. E, como a história nos revelou, sobretudo a partir do crescimento das cidades e do desenvolvimento comercial e industrial, é imprescindível um desenvolvimento e progressivamente avançar nesse desenvolvimento, seja do ponto de vista quantitativo, seja do ponto de vista qualitativo, no tratamento também do esgotamento sanitário antes do seu lançamento em corpos hídricos, antes do seu lançamento em rios, córregos, riachos, uma vez que o esgoto, seja o doméstico, seja o comercial e industrial, tem forte potencial de contaminação tanto dos corpos hídricos como, obviamente, de todos os seres vivos que habitam os corpos hídricos e de toda a interação na cadeia geral de vida no meio ambiente que a água percorre a partir daquele ponto do lançamento. Então, há uma interação normativa não explícita, mas necessária, porque há uma interação de fato que liga inexoravelmente o meio ambiente à questão do saneamento. Passando agora à nossa 9ª questão, ela nos foi encaminhada pelo Lúcio Casagrande, lá de Cuiabá, Mato Grosso. E o Lúcio nos pergunta
um pouco na mesma linha da questão anterior, quais seriam as interações entre o direito do saneamento e o direito do consumidor. Lúcio, o usuário do serviço de saneamento, né, ele é um consumidor, inexoravelmente, inescapavelmente, em particular nos casos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Eu diria que isso é menos claro no caso de drenagem urbana e de limpeza urbana. O usuário do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário é um consumidor, se enquadra ali na definição típica de consumidor, como aquele que recebe um fornecimento oneroso, nos termos lá do Código de Defesa do Consumidor. Feliz ou infelizmente, a Lei 11.445, de Diretrizes Nacionais, não se preocupou em dispor minudentemente sobre direitos e deveres dos consumidores em matéria de saneamento. Basicamente, apenas lhes assegurou o direito à informação e à participação nos processos de decisão e controle social. Outros direitos e obrigações devem vir a ser estabelecidos nas normas de regulação do titular do respectivo serviço público. Portanto, há uma interação, porém, ainda hoje, desde o ponto de vista normativo, prevalece nessa matéria as disposições do Código de Defesa do Consumidor. E passamos aqui a nossa última questão, que nos foi encaminhada pela Vera Saraiva, lá do Rio de Janeiro, e que pergunta o seguinte: direito de saneamento e direito das águas é a mesma coisa? Em que se assemelham e em que se distinguem? Vera, o direito das águas, no modelo brasileiro, desde o Código de Águas, ele se preocupa com duas vertentes distintas: gestão de recursos hídricos e uso de recursos hídricos, usos específicos de recursos hídricos. A partir da Constituição, que fixou como atribuição da União estabelecer Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, matéria que veio a ser regulada pela Lei 9.433 de 1997, fixou-se claramente a questão de que o direito das águas diz respeito basicamente à sua gestão, ou seja, à sua administração racional enquanto bem da natureza, enquanto bem na natureza, né? Uma vez que esse recurso hídrico é captado, né, há ali uma interação, ou seja, a captação tem que se dar dentro das regras de gestão de recursos hídricos. Porém, a partir do momento que ele é captado, saímos do campo do direito das águas e passamos ao campo, captado para fins de abastecimento de água, passamos ao campo do direito do saneamento. A mesma situação se dá em relação ao esgotamento sanitário. Até o momento em que o esgoto está na iminência de ser lançado em um corpo hídrico, nós estamos lidando com o direito do saneamento. O direito das águas não está interferindo nisso. A partir do momento em que é necessário a existência de um corpo hídrico para receber a disposição final do esgoto, tratada ou não tratada, é que entra a interação com o direito das águas e a submissão às regras estabelecidas, seja diretamente na legislação 9.433/97, seja em leis complementares federais ou estaduais sobre essa matéria, seja ainda dentro das deliberações que os comitês de bacia hidrográfica venham a adotar para aquela bacia hidrográfica específica. Então, de novo, são temas correlatos, são temas que interagem, são temas que são próximos, mas que têm um tratamento normativo distinto na atualidade. Direito das águas lida com a água enquanto bem natural, direito do saneamento a partir do momento em que a água é captada numa ponta ou até o momento iminentemente anterior ao lançamento dos esgotos na outra ponta. Essas foram as questões que nós recebemos aqui pelo e-mail saberdireito@stf.jus.br e encerram aqui esse ciclo do nosso curso de Direito do Saneamento. Eu fico à disposição, e a TV Justiça também, para receber outras avaliações, comentários e indagações no mesmo e-mail, e agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado.